Minha história de vida, capítulo 1, o começo. Eu nasci no interior do interior, um lugarzinho chamado Genipapo, que fica localizado lá no Ceará, Brasil. Em uma casinha no meio do nada, casa baixa, feita com barro e telhado de palha, que após alguns anos minha mãe conseguiu colocar telha com a ajuda de um político. A casa tinha apenas 4 cômodos, bem pequenos. Nós não tínhamos móveis, somente uma rede para cada um. Tinha 2 potes de barro com água das cacimbas e um fogão a lenha pequeno. A casa mais próxima que tinha ficava a alguns passos dali, a casa do meu tio José, tio Zé. Meu avô materno morava a uns 15 minutos a pé da nossa casa, do outro lado do rio, no topo de uma colina. Ele teve uma grande família com mais de 10 filhos e 2 casamentos. Porém, meus tios e tias moravam longe. Muitos nunca nem conheci pessoalmente. Eles moravam espalhados, sabe? Uns moravam fora do Ceará, moravam no Rio, outros moravam em outras cidades. Mas na época era bem difícil a locomoção, pois não tinha transporte como hoje em dia, né? Não tinha facilidade de carro, moto, só tinham bicicletas. E mesmo assim, locais que eram muito longe levavam dias para chegar. Foi nesse cenário modesto que minha jornada começou. Primeiro, irei contar um pouco da história da minha mãe, Dona Maria. Minha mãe sempre teve uma vida muito difícil e simples. E põe simples nisso. E põe difícil nisso. Ela perdeu a mãe quando ainda era bebê. Isso mesmo, ela nem conheceu a mãe dela. Ela nem conheceu a nossa avó materna. Isso sempre doeu nela, nunca saber qual era o sentimento de ter uma mãe. A herança dela e dos irmãos que a minha avó deixou foram um imenso lote de vários hectares de terras. Pegava do local onde tinha nossa casa até depois da casa do vô. O local se chama, lá mesmo, nesse local que se chama Genipapo. Infelizmente, o irmão da avó se apossou das terras após o falecimento dela, e o vô, por não querer confusão, deixou. Assim, a mãe e os irmãos e irmãs perderam a herança. Os lotes tinham terras férteis para plantação de milho, feijão, tinham mangueiras lindas e muitas plantações de cajueiros. E também tinha passagem de um lindo rio por 2 partes das terras. Infelizmente, nem colher caju e manga das terras minha mãe podia. O tio dela não deixava, e quando ela tentava, ele sempre mandava ameaças do tipo: se eu pegar ela roubando os meus cajus, eu mando quebrar as pernas dela. Minha mãe não tinha profissão, não tinha estudos e nem conhecimento de muitas coisas, pois não quis estudar. Ela era cheia de traumas pelo que vivia. Ela conta que fingia ir à escola, porém ela ficava escondida dentro do mato até da hora de voltar para casa, pois não queria ir para a escola. Acredito que já por conta dos traumas que ela vivia dentro de casa. Também ela não tinha, às vezes, muitas das vezes ela não tinha nem chinelo para ir para a escola. E quando tinha, rapidamente as perdia. Sem mãe, com uma madrasta que a maltratava e um pai que não era carinhoso e era rigoroso. Ele não se incomodava ele não tomava a par, sabe? Ele não se importava da rigorosidade da madrasta da minha mãe. Tanto que ela teve que fugir de casa porque não aguentava tanta surra frequentemente. Surra daquelas grandes que deixavam grandes marcas no corpo, até muitas vezes, vocês sabem, mais do que só marcas. Vocês sabem do que eu tô falando. Penso que minha avó era uma mulher incrível, que se a mãe não a tivesse perdido, teria sido tudo diferente. Não teria sofrido tanto e não teria passado os traumas para nós. Minha mãe conta que minha bisavó, né, a avó da minha mãe, a mãe da mãe da mãe, ela era uma mulher incrível. Que a minha mãe, uma vez, ela teve até uma bicheira na cabeça,
por conta de uma ferida. Naquela época, né, tinha muita mosca, então baixou mosca na cabeça dela, colocou as larvas na cabeça dela. Então a minha mãe começou a sentir muita dor de cabeça. Ela conta que a minha bisa foi quem cuidou dela, que ela chorava de dor e a madrasta dela não se importava, não se incomodava, nem o meu avô se incomodava. Então ela diz que quem cuidou dela foi a minha bisa, e se não fosse a minha bisa, ela não estaria mais aqui, né? Então assim, quem tirou os bichos da cabeça dela, quem colocou acho que foi Baygon, que ela, acredito que ela falou que foi Baygon que a minha bisa mandou comprar para colocar na cabeça dela, né? Então assim, naquela época não tinha muitas coisas que tem hoje em dia. Também a facilidade de ter essas coisas na cabeça era mais frequente, né, por conta da situação, né? Vocês sabem que era difícil e tal, muita mosca e tal, descuido, tinha muito piolho naquela época. Então acabou acontecendo isso. Continuando, penso que a minha avó era uma mulher incrível, que se a mãe não a tivesse perdido, teria sido tudo diferente. Não teria sofrido tanto e não teria passado os traumas para nós. A fuga foi com uma mulher vendedora de louças e potes de barro, que na época passou vendendo na casa do vô, e minha mãe, que já estava cansada de tanto ser maltratada, em uma das situações difíceis, e mais uma, né, das situações difíceis, acabou perdendo a paciência e agrediu a madrasta dela. Bom, prevendo uma surra do meu avô, daquelas que eram feias, acabou tendo que fugir. Foi morar no pé de serra, local que fica pertinho da ladeira para subir para a Serra Grande, em um sítio. Lá ela ajudou com as tarefas de casa, ajudou a cuidar dos filhos da mulher, e ela disse que sempre foi a melhor, que sempre foi a melhor escolha, porque a mulher era legal com ela e que tinha mais alimentação. Não passava fome como passava quando morava com o vô. Acredito que também porque lá no pé da serra tem mais facilidade de ter frutas. A mulher também, né, tinha uma condição um pouco melhor, porque ela tinha as ventinhas dela e tal. Até que um dia a minha mãe foi a uma festa em um clube e conheceu o que chamam de meu pai. Meu pai, entre aspas, novamente, como já falei, irei explicar para vocês mais à frente nos próximos capítulos. Então, guarde essa informação. Casou e foi morar em uma casinha no sítio do meio, o sítio do meu avô paterno, né? Ela subiu a serra e foi morar nesse sítio que era do meu avô paterno, né? Que se chama Sítio do Meio. Ela conta que sofreu muito com a sogra, minha avó, e as minhas tias paternas, que não gostavam dela. Lá ela teve meus primeiros irmãos. O primeiro se chama Genivaldo, que foi e é a maior decepção da nossa família. Aquele tipo de... é mais que ovelha negra, gente. É mais que ovelha negra. Ele é aquele... sabe? Aquela palavra que começa com D, começa com C. É ele. Mas irei também explicar mais adiante. Então, assim, é uma longa história. Então, se você aguardar os próximos capítulos, você saberá por que ele é a ovelha negra e o que ele fez de tão grave. O segundo foi Moisés, o terceiro José Orlando e a quarta Antônia Tatiane. E a quinta, enfim, eu, Terezinha. Nome de batismo e documentado, porém, nunca gostei e com o tempo passei a usar o nome Luna, que combina muito comigo, apaixonada pelo universo, pelas estrelas, pela lua, pelos espetáculos da natureza. Sim, Luna, que significa lua em espanhol. E como você sabe, como nós sabemos, a lua ela é reluzente, ela representa feminilidade, mistério, intuição e, claro, é luz na escuridão. Então, assim, não existia nome melhor pra eu ter escolhido do que esse, né? A mãe sempre procurou trabalho escolhendo café, lavando roupas de outras pessoas, fazendo chapéu de palha e ajudando na farinhada. Inclusive, ela ajudava na farinhada do vô. Ele tinha uma farinhada bem na frente da casa dele e ela sempre ajudava lá também. Ela sempre buscou trazer o sustento, sempre buscou trazer o alimento pra nós, né? Para os seus filhos.
pros meus irmãos. Na verdade, naquela época que ela morava lá, eu ainda não tinha nascido, então assim, pros meus irmãos, né, que já tinham, pros primeiros aí que eu falei os nomes. Meu avô paterno era um bom sogro, sempre ajudava como podia, e foi assim até ela sair do sítio em São Benedito e descer a serra para morar no Genipapo. E, gente, essa foi uma das escolhas, porque não foi só essa, mas foi uma, né, foi várias escolhas infelizmente difíceis e escolhas, assim, erradas, né, que a minha mãe fez. Então ela tomou essa escolha que, ao meu ponto de vista, foi errada, de sair da serra, e vocês vão entender por quê. Isso tornou a nossa vida ainda mais difícil. Ela me deu à luz aos 24 anos de idade, após meus primeiros 4 irmãos. Após o nascimento do meu 6º irmão, Francisco, ela separou do meu pai. E depois do meu nascimento, né, é importante falar que depois de mim veio a minha irmã querida, é como se fosse minha irmã gêmea, minha amiga, minha companheira, Lucilene, né, que também mais à frente irei falar mais sobre ela, sobre nós, pra vocês, né. Então, assim, depois de mim foi a Lucilene, e aí depois da Lucilene, que eu carinhosamente a chamo de Lu, a minha mãe teve o meu irmão Francisco. Então, depois do Francisco, após o nascimento do Francisco, que foi o 6º, ela separou do meu pai. Lembro-me das dificuldades que enfrentávamos. O dinheiro era escasso, o alimento também, o que chamam de sertão, né? Genipapo ali é no sertão, pois é terra semiárida, é de difícil plantação no verão. A única época de um pouco de abundância era na safra das mangas e dos cajus, que tinha um pouco mais de abundância assim de fruta, e no inverno também, que os rios enchiam, então tinha pelo menos água ali pra gente, né? Você sabe que água é muito importante, então tinha água pra gente lavar roupa, lavar louça, tomar banho, enfim, fazer cacimba pra ter água para beber, e para cozinhar, né? Um pouco de água mais fácil. E aí também a implantação de milho, de feijão, que muitas vezes a minha mãe ganhava do pessoal conhecido, né? Que dava e tal. Então, assim, pelo menos tinha essa bondade somente no inverno. Continuando, os desafios pareciam intermináveis, mas eram só o começo. Fim do primeiro capítulo. Eu irei deixar aqui o 2º capítulo, 3º, enfim, os outros capítulos tá aqui na playlist para você assistir. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Me fala o que você achou desse primeiro capítulo, se você se identifica, se você conhece alguma história parecida, o que lhe impactou nesse primeiro capítulo, se você, né, enfim, tem alguma pergunta, deixa aqui pra mim que eu irei responder. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha o vídeo com os seus conhecidos, toca o sininho para você receber as próximas postagens. E hypa o vídeo se tiver a opção hypar, se aparecer a opção hypar aí pra você. É isso, meus amores. Até o próximo capítulo. Um beijo grande. Tchau, tchau.